Bem, seja bem-vindo. Valeu, obrigado. Qualquer coisa precisar, estou à disposição aqui. Doutor Marcos Igualmente, doutor. Tenório, tudo bem, doutor Marcos? Já aproveita para agarrar no Dr. Frederico Barra, que é o quadrileiro, precisa do osteometabolismo, não tem como fugir. Tudo bom, Fred? Eu comentei com a Stefania que eu vou fazer os cursos dele, cara. E aí, Tem Marcos, como tudo fugir, não. jóia? Tudo jóia. Voltar para Ponta Grossa, hein, meu amigo? Ó, marcar um dia para ir, hein? Aí. Professor, se o senhor quiser começar, primeiramente agradecer o senhor mais uma vez aí pela Não, disponibilidade. você que manda o horário aí, tô tranquilo. Então, já deu. Já passou Então, 3 minutos, o povo vai chegando depois e a gente começa. Mas, mais uma vez, muito obrigado aí pela disponibilidade. Pode mandar bronca. bem. Então, boa noite a todos. Agradecer o convite aqui do João, da SBOT Tocantins, para a gente poder falar um pouquinho sobre osteoporose. O João me fez um desafio, né, João? Ele falou que a maioria dos colegas ortopedistas tem prescrito muito antirreabsortivo. Então, alendronato, risedronato, azoledrônico, e às vezes não sabe ainda como usar muito bem os formadores, ou não tem um conhecimento, né, de quando indicar um formador ósseo, como é que eles podem funcionar, né? São medicamentos mais caros, são medicamentos mais tecnológicos, e que a gente acaba indicando, às vezes, quando o paciente está um pouco mais grave, né, com várias fraturas. Então, eu vou trazer aqui para vocês uma aula que eu fiz, inclusive foi para a Regional Minas Gerais, que eles pediram também esse mesmo tema, João, para preparar os colegas, os residentes aí para o TEOT, né, desse ano de 2026. Então, a ideia é a gente discutir aqui os análogos de PTH, que é a teriparatida. Ano que vem deve chegar a baloparatida, a gente pode falar um pouquinho dela aí também, mas ela é muito semelhante à teriparatida. E os anticorpos monoclonais estão, hoje, como formador, a gente tem no Brasil o romosozumab. Então, basicamente, a gente vai falar aqui de teriparatida e romosozumab, tá? A ideia é a gente discutir aqui os medicamentos formadores de osso. Então, a gente tem, toda vez que o paciente está na nossa frente, no consultório, ou na enfermaria, onde for, a gente tem que fazer 3 perguntas sobre o tratamento da osteoporose. Então, é por que tratar, quem tratar e como tratar. A osteoporose, ela tem uma história natural da doença. Então, o paciente, ele vai estar aos 50, igual essa senhora aqui no começo da fila, né? E aos 80 vai estar na cadeira de roda. O que a gente quer é estar aos 80 do mesmo jeito que a gente está aos 50. Então, a expectativa de vida mundial e do brasileiro está aumentando. Nós temos que há 100 anos atrás, a expectativa de vida era em torno de 40 anos. Hoje, essa expectativa de vida dobrou, ela foi para 80 anos. E, antigamente, você não preocupava muito com osteoporose, porque se você ia morrer aos 40, aos 50, não ia dar tempo de você ter osteoporose. Então, a osteoporose é uma doença do envelhecimento, degenerativa, crônica, e que é mais comum a partir dos 50 anos de idade. É lógico que tem os pacientes com osteoporose secundária antes dos 50, mas a maioria é após os 50 anos de idade. Então, a gente tem a osteoporose senil, que é do paciente acima dos 65, 70 anos, tem uma osteoporose pós-menopausa, que é da mulher ali por volta dos 50, 60 anos, quando ela entra na menopausa. Então, essa osteoporose primária, ela é a principal e a mais comum. Mas nós temos que melhorar o tratamento da osteoporose para que nós possamos estar independentes, caminhando com autonomia aos 80. Que a gente não tem as fraturas do membro superior, então rádio distal, número, aos 50, 60, que a gente não tem as fraturas da coluna vertebral aos 60, 70, 80, e que a gente não tem as fraturas do quadril aos 70 e 80 anos de idade.
Então, nosso objetivo é evitar isso, é evitar a história natural, e hoje a gente consegue fazer isso. Então, por que tratar? O primeiro motivo de tratar não é para melhorar a densitometria, não é melhorar o exame. Vamos tratar a osteoporose para o nosso paciente não morrer. O que a gente quer é que ele não morra. A fratura osteoporótica é um evento definidor na vida do paciente. Estava lendo um artigo hoje que fraturas osteoporóticas aumentam a chance de demência, porque o paciente entra numa cascata de senilidade, de piora clínica, de meta-inflamação. Então, isso traz muitas repercussões clínicas para o paciente. Então, a principal é a morte. Então, 30% dos pacientes morrem após uma fratura de quadril no primeiro ano, 5% ainda na internação. Então, isso é muito importante. 1/3 dos pacientes vão morrer 1 ano após uma fratura de quadril. A fratura do punho, do húmero, a mortalidade é menor, mas elas são preditivas da fratura da coluna e do quadril no futuro. E a gente fica com medo muito só da fratura de quadril, que a mortalidade é maior, 30% em 1 ano, mas a fratura vertebral, a fratura da coluna, também a mortalidade é alta, é de 15% no primeiro ano. E o que a gente aprendeu na ortopedia que a gente tem que fazer para diminuir essa mortalidade? Operar mais rápido. Então, tem que operar o paciente nas primeiras 48, 72 horas. Então, 2, 3 dias de internação tem que estar operado. Isso diminui mortalidade? Diminui mortalidade. Mas o que mais que eu posso fazer para diminuir mortalidade? O tratamento da osteoporose. Mas será que tratar a osteoporose diminui a morte? Será que isso é importante realmente para eu diminuir a morte do meu paciente? Será que eu vou ter uma qualidade óssea suficiente? Eu vou melhorar a qualidade da minha cirurgia? Então, aqui a gente tem alguns dados mostrando que a osteoporose dificulta a cirurgia ortopédica. Ela aumenta em 10% a falha de material, 20% pseudartrose, 20% reoperação, aumenta o risco de fratura periprotética, aumenta em 2 vezes o tempo de hospitalização e os custos da cirurgia. Aqui a gente vê uma cirurgia de coluna, uma artrodese de coluna, né, os parafusos todos bem posicionados, mas como era um paciente osteoporótico, talvez o paciente tivesse que estender mais, colocar mais 2 níveis para cima e 2 para baixo. Como ele fez só 2 para cima e 2 para baixo, não fez 4 para cima e 4 para baixo, o que aconteceu com esse último parafuso? Soltou, saiu do pedículo. Então, vai ter que operar de novo. Então, a fratura osteoporótica, ela encarece o tratamento. Então, tratar a osteoporose, você diminui o custo do sistema, você diminui mortalidade, você melhora a qualidade de vida, você diminui refratura, você melhora a qualidade do osso para você operar. Então, a gente tem que estar atento a isso. Então, o objetivo principal é evitar primeiro a morte. O segundo, evitar uma nova fratura. O terceiro, melhorar a densitometria. A gente tem que encarar a fratura osteoporótica como se fosse um infarto do coração. Então, quando o paciente infarta, o que o cardiologista quer, a primeira coisa é que ele não morra, depois que ele não tenha outro infarto, e depois que ele melhore o exame de colesterol, o exame de sangue. Nosso objetivo é o mesmo aqui na fratura osteoporótica. Primeiro, que o paciente não morra. Segundo, que ele não frature de novo. Terceiro, que ele melhore a densitometria. E para isso, tem estudos no New England Journal, na Osteoporose International, mostrando que tratar o paciente de osteoporose diminui mortalidade, principalmente com os bisfosfonatos. São os bisfosfonatos que têm mais evidência de diminuir mortalidade. Por isso são os medicamentos mais usados no mundo, né, usados já há 30 anos, e são aqueles que a gente prescreve mais. Agora, será que é só esse medicamento que eu vou prescrever? É só o bisfosfonato? Então, quem que eu devo tratar? Então, já entendemos por que tratar, agora eu vou entender quem tratar. Então, eu vou tratar homens ou mulheres acima de 50 anos, que tenham uma fratura vertebral ou femoral. Então, esse paciente já vai sair na alta hospitalar com uma receita de tratamento de osteoporose. E quando eu falo tratamento, não é cálcio e vitamina D, cálcio e vitamina são suplementos, todos os pacientes têm que receber suplementação, mas o tratamento são os antiabsortivos ou os formadores. Então, o paciente tem que sair do consultório ou
da enfermaria ou do quarto, na alta, você vai prescrever o remédio de dor, vai prescrever o anticoagulante, já prescreve o tratamento da osteoporose. Então, o paciente que quebrou a coluna por trauma mínimo, queda da própria altura, é igual a tratamento de osteoporose. Você vai operar, vai fazer o PFN, vai fazer a prótese, vai fazer a vertebroplastia, a artrodese da coluna, mas esse paciente tem que sair dali com a medicação, porque isso vai diminuir 30% a mortalidade. Então, tratar a osteoporose diminui 30% a morte. Então, de cada 10 pacientes com a fratura osteoporótica, que 3 iriam morrer, se eu tratar os 10, eu vou salvar um paciente desses 3 que iriam morrer, porque 30% ia morrer. Eu vou salvar 30% dos que iam morrer. 30% de 3 é 1. Então, de cada 10, você vai salvar um paciente. Agora, se você, a partir de hoje, não tratar esses pacientes, um paciente vai morrer por sua causa, porque você não tratou esse paciente adequadamente. Caso o paciente não tenha fratura vertebral ou femoral, aí a gente vai pedir a densitometria. Tem osteoporose? É igual a tratamento. E o terceiro grupo de pacientes, eu posso usar o FRAX. Eu não tenho a densitometria ainda, então suponha que é um paciente que você operou de fratura do punho, você operou de fratura do húmero proximal. Será que eu começo o tratamento agora ou não? Eu não tenho a densitometria, ele não quebrou a coluna ou quadril, faz o FRAX. O que é o FRAX? É um aplicativo da Organização Mundial de Saúde, validado para o Brasil, é gratuito, está na internet, é só digitar abraço FRAX, abraço com 2 S. Você consegue calcular o risco do seu paciente fraturar nos próximos 10 anos. Então, risco absoluto de 20% nas fraturas osteoporóticas maiores é igual a tratamento, é igual a remédio. Ou fratura de quadril acima de 3%, também tem que começar o tratamento. Então, hoje, eu consigo ver se eu começo um tratamento sem a densitometria. Ah, mas é só quem quebrou a coluna ou quadril? Não. Se o meu paciente tiver fraturado o punho ou o húmero, eu posso fazer o FRAX. Se o FRAX for positivo, mesmo sem densitometria, a gente calcula o FRAX. Se ele for positivo, você está autorizado a entrar com medicamento para o seu paciente. O nosso objetivo é prevenir as fraturas. Então, eu posso fazer a prevenção primária e a prevenção secundária. Prevenção primária é aquele paciente que nunca quebrou, ele tem risco, eu começo a tratar e ele não vai quebrar. Agora, eu tenho que tratar uma grande parcela da população para evitar 50% de fraturas. Então, eu tenho que tratar em torno de 4 pacientes para um não fraturar, que representa 25% desses 4 pacientes. Agora, quando eu pego um paciente que já fraturou, que é o que chega na ortopedia, esse paciente, quando eu começo a tratar, eu tenho que tratar 2 para evitar uma fratura. Então, sobe para 50%. Então, isso é a prevenção secundária de fraturas. Eu trato um grupo menor de pacientes e vou ter um resultado mais efetivo, um resultado maior do ponto de vista de prevenção de fraturas. É lógico que eu vou continuar tratando aquela mulher pós-menopausa, que está com a densitometria com osteoporose e que nunca quebrou. A gente vai tratar porque ela tem critérios para tratamento. Mas o que eu não posso deixar de fazer é tratar o paciente que já quebrou uma vez. Isso acontece muito no mundo inteiro, porque o ortopedista, nós somos treinados para operar. 99% do nosso treinamento é cirúrgico. Então, eu treino para saber se eu vou fazer uma via anterior, lateral, posterior, se eu vou colocar placa, haste ou parafuso. Eu não treino para tratar a dor, eu não treino para tratar a osteoporose, esse é um erro. Por isso que a SBOT, através do comitê de dor, através do comitê de osteoporose, a gente vem tentando mudar isso. A SBOT existe há 90 anos, né, comemorou 90 anos, ano passado. A ABOM está comemorando esse ano 30 anos, ela foi criada em 96, o Dr. Lindomar foi um dos pioneiros, né, o Dr. Lindomar aqui de Goiânia. Então, 30 anos de ABOM. E o Comitê de Dor tem 15 anos. Então, o Comitê de Dor tem 10 anos. Então, a gente tem procurado, dentro da SBOT, divulgar isso para os colegas. E esse ano a gente vai intensificar muito. Nós vamos sair, inclusive, o Brasil todo, dando aulas nas capitais, mostrando para os colegas da SBOT regional
como é importante esse tratamento da osteoporose, tá? Vamos ter várias aulas online também, vocês vão ficar sabendo aí pelos nossos sites da Abom, né, pelas mídias, a gente fica mandando aí as comunicações para vocês. Então, já vimos por que tratar, quem tratar e agora como tratar. Então, eu vou tratar o paciente que tem osteoporose na densitometria, ou quebrou a coluna ou quadril, ou tem um frax positivo. Eu vou avaliar causas secundárias, então vou pedir exames de sangue, exames de urina, exames de laboratório para descartar doenças. Mieloma múltiplo, hiperparatiroidismo, osteomalácia, osteodistrofia renal, hepática, então tem que descartar algumas doenças importantes e frequentes. Eu tenho que dar vitamina D e cálcio para o meu paciente, corrigir esse balanço de vitamina D e cálcio. Tem que tratar a causa secundária, se for um homem com testosterona baixa, tem que tratar o hipogonadismo, tem que dar testosterona para ele. Então, eu tenho que tratar a doença de base do paciente também. E vamos evitar quedas, ensinar sobre a doença para o paciente e vamos escolher o tratamento. Esse guideline que vocês estão vendo aqui, publicado em 2020, ele é lá dos Estados Unidos, da SBMAR, dos endocrinologistas dos Estados Unidos. Então, a gente tem em verde os pacientes que ainda não quebraram, em laranja, os pacientes que já fraturaram. Então, vou colocar em maior aumento aqui, ó. Em verde, é o paciente de alto risco, ele enquadra numa daquelas 3 características, né, homem ou mulher acima de 50 anos, que quebrou a coluna ou quadril, ou tem osteoporose na densitometria, ou tem frax positivo. Só que ele não quebrou ainda. Então, é o paciente com osteoporose na densitometria, ou o paciente que não quebrou e tem frax positivo. Qual a recomendação inicial? Bisfosfonatos, alendronato, que tem no SUS, o risedronato, que tem nas farmácias, o ácido zoledrônico, que a gente tem no SUS também, só que no CAIS de alto custo do Estado. Caso não possa usar bisfosfonatos, a opção é o denosumab. Olha só o que os endocrinologistas dos Estados Unidos estão falando. O ibandronato é uma alternativa, não é o melhor dos medicamentos. Então, o ibandronato não é um bisfosfonato tão potente. Ele só fica como alternativa. E o raloxifeno, que é um modulador seletivo de receptor de estrógeno, é só para mulher, na pós-menopausa imediata, ali entre 40 e 60 anos, e que tem risco de câncer de mama. Não pode estar usando estrógeno. Então, essa é a indicação do raloxifeno, é no começo. É o paciente que não quebrou ainda, a mulher que não quebrou ainda. O paciente que nunca quebrou, eu posso tratar ele por 5 anos, aqui mais embaixo no guideline está falando, ó, eu posso considerar drug holiday, que é férias. Então, eu trato ele por 5 anos, ou 3 anos de medicamento EV, se for o azoledrônico, e posso pensar em dar férias, caso ele esteja melhorando. A nossa meta é trazer ele de osteoporose para osteopenia. Menos 1,5 seria uma meta ideal. Mas pode ser menos 1,8, menos 1,9, já está bom. O ideal é chegar em menos 1,5. Aí eu posso pensar em dar férias para o meu paciente. E vou acompanhando todo ano com a densitometria. Se ela piorar 3, 4%, eu volto a tratar o paciente. Se ele tiver uma fratura, eu volto a tratar o paciente. Porque aí são falhas de segmento. Então, eu tenho que acompanhar todo ano o meu paciente com densitometria. E o paciente que quebrou? O paciente que já quebrou, ó, vocês viram que, vou voltar aqui no guideline verde, ó, não tem formador de osso aqui para o paciente que ainda não fraturou. Os formadores de osso, ó, abaloparatida, romosozumab e teriparatida, são para os pacientes que já fraturaram. Então, vocês estão vendo aqui que o paciente já tem uma fratura prévia, ele é um paciente de muito alto risco, e eu vou optar por injetáveis. A primeira opção são os injetáveis. Eu posso usar azoledrônico nele? Posso. Posso usar denosumab? Posso. São antirreabsortivos. Mas esse paciente não tem direito a férias, eu vou tratar ele por 20 anos e eu vou usar todos os medicamentos, inclusive os formadores de osso. Teriparatida, romosozumab, abaloparatida. Teriparatida, a utilização é por 2 anos. Abaloparatida vai chegar no Brasil ano que vem. Romosozumab é por 1 ano. Denosumab eu posso usar por 12 anos. E o ácido zoledrônico eu posso usar por 6 anos. Então, se eu somar tudo isso, vai dar mais de 20 anos tratando o paciente. Então, o paciente que já teve fraturas
pode ser do membro superior, do membro inferior da coluna, eu vou tratar por 20 anos, eu não paro o tratamento desse paciente, mesmo que a densitometria dele melhore, porque ele já teve o evento, o desfecho mais importante, que foi a fratura osteoporótica. O desfecho mais importante não é a densitometria, o desfecho mais importante é a fratura. Então, nós temos que tratar. Então, vamos entrar aqui nos anabólicos, né, que é o tema da nossa aula principal aqui. Então, a terapia anabólica, ela visa os osteoblastos, aumentando a formação de osso, volume ósseo, restaura a microarquitetura trabecular, aumenta a espessura cortical e melhora a geometria do osso, reduzindo o risco de fraturas. Enquanto a terapia antirreabsortiva, ela visa os osteoclastos, diminui reabsorção, diminui a atividade do osteoblasto, diminui turnover, aumenta a mineralização e densidade e reduz o risco de fratura também. Então, todos os tratamentos são bons, tanto antirreabsortivo quanto anabólico. Só que o anabólico, eu vou ter que usar naquele paciente que já tem 1, 2 fraturas, para poder melhorar a qualidade do osso, aumentar essa formação, restaurar a microarquitetura. Então, eu usei um tempo de antirreabsortivo, eu vou ter que usar um formador. Eu usei um formador, depois eu vou usar antirreabsortivo. Então, como é que funciona a via de formação óssea? Então, aqui a gente tem um osteoblasto, eu tenho a membrana celular desse osteoblasto, eu tenho a via WNT em verde, é a via WNT, WNT beta-catenina. Beta-catenina está aqui dentro da célula próxima, deixa eu pôr um laser aqui, próxima ao núcleo. Então, aqui a gente vê a beta-catenina sendo liberada, estimulando o núcleo do osteoblasto para que ele possa, então, formar uma matriz osteoide nova. Para isso, eu tenho que ter o acoplamento do WNT com o receptor em azul aqui, chamado LRP5. Então, havia o WNT beta-catenina, eu tenho que o WNT se liga no Frieseld, que é o laranja, que é tipo uma mola, ela dispara, chega no LRP5 e libera a beta-catenina. Qual é o medicamento formador que estimula a via WNT beta-catenina? É a teriparatida e a baloparatida. Então, os análogos do PTH. Então, eles vão aumentar essa via WNT beta-catenina, aumentando a formação óssea. E o romosozumab, doutor, que também é um formador. O romosozumab, vocês estão vendo aqui, em vermelho, tem uma estrutura chamada SOST. O SOST é uma citocina do osteócito. Então, ele é a esclerostina. A esclerostina é uma proteína produzida pelo osteócito. Essa proteína, ela vai bloquear o LRP5. Se ela bloqueia o LRP5, não tem como a via WNT se ligar ao LRP5 para liberar a beta-catenina. Então, ela fica parada. Então, o que o laboratório fez? A Amgen teve a ideia de fazer um anticorpo monoclonal que bloqueia o SOST, que bloqueia a esclerostina. Ao bloquear a esclerostina, eu deixo o receptor LRP5 livre, a via WNT vai se ligar mais facilmente nesse receptor, liberando muita beta-catenina. Então, o romosozumab também atua na formação através da via WNT beta-catenina, mas não diretamente igual a teriparatida. Ele vai atuar indiretamente ao bloquear a esclerostina, deixando a via WNT beta-catenina livre. Então, aqui a gente tem a teriparatida, que são estudos de biópsia em micrografia 3D, microtomografia 3D, aqui antes do tratamento basal, e aqui depois de 21 meses, que eu posso usar de 18 a 24 meses, a teriparatida. Você vê que a cortical, aqui é uma biópsia de crista ilíaca, desculpa, aqui é de ostrabecular, você vê aqui que as trabéculas estão muito mais espessas no paciente que usou o tratamento. Então, aumenta o volume, a conectividade, a espessura, a estrutura do osso. Aqui a gente tem um vídeo mostrando essa ação da teriparatida nos osteoblastos. Tá saindo som, João? Tá passando som? Tá sim. Ah, professor, tá ouvindo o som. Ok. It has been demonstrated that these morphological changes increase mechanical resistance to loading.
At the cortical bone level, teriparatide increases thickness and diameter, which translates into a greater moment of inertia and improved mechanical resistance to loading. The bone mineralization that occurs following teriparatide use is heterogeneous, similar to the process that occurs in healthy bone. The changes observed with teriparatide enable the bone to transfer the energy received from impacts and dissipate the pressure, which in turn also prevents the propagation of microscopic fissures. This reduces the risk of secondary fractures. Muito bem. Então, aqui a gente conseguiu ver como é que a teriparatida funciona. Ela aumenta o osteoclasto para tirar o osso velho, mas ela aumenta muito mais o osteoblasto para formar um osso novo. Então, a formação dela supera a reabsorção. Então, ela ativa o turnover ósseo. Ela aumenta muito o turnover. Diferente do romosozumab, que aumenta o osteoblasto, mas inibe o osteoclasto. Já a gente vai ver esse mecanismo do romosozumab. Então, apesar de serem formadores, eles têm mecanismos de ação diferentes. Mandar um abraço aqui para o Brenner, que eu estou vendo que ele está aí. Um abraço, Brenner. Então, lá de Gurupi. Então, a gente tem aqui o estudo pivotal do New England Journal de 2001, da teriparatida, onde a gente tem um ganho de massa óssea significativo, comparado com o placebo. Então, na coluna vertebral, após 2 anos de tratamento, a gente ganha entre 10% e 13% de massa óssea com a teriparatida. 10% se esse paciente já usava algum bisossonato antes. 13% se é um paciente que nunca usou remédio para osteoporose, eu já começo com a teriparatida. Então, em 2 anos, eu consigo ganhar, aí, na média, 10% de massa óssea. Muito bom. Lembrando que um bisossonato demora 5 anos para ganhar 5%. O denosumab demora 5 anos para ganhar 10%. A teriparatida demora 2 anos e ganha 10%. O romosozumab, em 1 ano, ganha 15%. Então, é bastante também. Aliás, é o mais potente de todos hoje. E aqui, em termos de redução de fratura, a gente tem que a teriparatida, ela reduz, na média, 65% das fraturas vertebrais em 2 anos. Se eu pegar fraturas mais graves da coluna vertebral, ela consegue reduzir até 90% de fraturas moderadas a graves. No quadril, eu já tenho um ganho menor, porque é no osso cortical, é um osso mais lento. Então, eu vou ganhar em torno de 3% de massa óssea em 2 anos de teriparatida, 3, 4%. E a redução do risco de fraturas girou em torno, aqui embaixo, a gente vê em torno de 53% para as fraturas não vertebrais. Esse aqui é um estudo chamado Euroforce, de 2008, do Obermeier. O que ele mostra? Ele mostra justamente o uso da teriparatida em pacientes em azul. Aqui a gente tem um início na coluna e aqui do outro lado no quadril. Então, DMO da coluna lombar, DMO do colo femoral. A gente vê aqui em azul em 6 meses, verde 12 meses, amarelo 18 meses, e aqui um outro tipo de verde, 2 anos. Então, nos pacientes que nunca usaram medicamento, a gente ganha 13% na coluna. Pacientes que já tiveram uso de bisossonato, então gira em torno de 10,2 a 9,8. Se eu somar tudo, na média deu 10%, 10,5%. Já no quadril, na densidade do quadril, que pacientes que nunca usaram medicamento em torno de 4,8, 5%, pacientes pré-tratados em torno de 3, 4%, então na média ficou 4% de ganho no quadril. Doutor, mas parece que aqui nos primeiros 6 meses está diminuindo a massa óssea no colo. Realmente, quando você olha só a densidade do colo, nos primeiros 6 meses a massa óssea diminuiu na densitometria. Quando você usa teriparatida, aí você fala, mas então está piorando, meu paciente. Não é. Porque o que a teriparatida e a baloparatida estão fazendo? Elas estão aumentando a atividade do osteoclasto para tirar o osso velho. O osso é um tecido vivo.
ele renova 10% ao ano. Daqui 10 anos, o nosso esqueleto é outro esqueleto. Então, nós temos que ter renovação óssea. Se eu não renovar o esqueleto, ele vai fraturar. Esqueleto velho fratura. Então, o que a teriparatida faz é tirar o osso velho, inicialmente já mineralizado, por isso que ele aparece na densitometria, porque ele está mineralizado, e eu estou tirando ele do osso. Então, a densitometria no colo femoral, no osso cortical, vai piorar. E depois eu vou formar um osso novo. Por isso que vai mineralizando e vai aparecendo essa nova densidade. Então, a teriparatida, ela melhora a qualidade do osso. Ela melhora a geometria desse osso. Sofre um efeito de aposição óssea. Aqui a gente tem um estudo comparando teriparatida com alendronato em pacientes usando corticoides, então osteoporose secundária. Então, publicado em 2007. Lembrando que a teriparatida já existe há 25 anos no mundo. Aqui no Brasil, há 20 anos. Então, a gente usa há muito tempo teriparatida. Então, aqui comparando com o alendronato, em azul está a teriparatida, em vermelho o alendronato, teriparatida ganha em 18 meses muito mais massa óssea do que o alendronato em pacientes com osteoporose secundária. Então, na osteoporose primária, eu tenho um ganho de 10%, 13%, na osteoporose secundária, eu vou ter um ganho ali de 8% a 10% em 2 anos. Então, bem mais significativo que o alendronato. Esse outro estudo aqui é um estudo Vero, publicado em 2017, no Lancet, que comparou teriparatida com risedronato. E a gente vê que em 2 anos houve uma redução de 52% do risco de fraturas clínicas da teriparatida em relação ao risedronato. Então, comprovou que teriparatida é mais eficaz, é mais potente que um bisfosfonato. Isso começa a diferença, o gráfico do odds ratio, a gente vê a diferença a partir de 6 meses. Então, você vê que o gráfico vai se distanciando, né, até 6 meses é igual, depois de 6 meses vai tendo uma abertura do gráfico. Então, leva um tempo até o medicamento fazer efeito, que é em torno de 6 meses, e aí, a partir desse efeito biológico do medicamento, começa a reduzir mais fraturas. E após os 2 anos de teriparatida? É um medicamento que não vai ficar grudado no osso. Então, eu ganhei 10%, eu vou ter que manter esses 10%. Então, após usar 2 anos de teriparatida, eu tenho que usar um antirreabsortivo. Pode ser um bisfosfonato ou pode ser o denosumab. Os estudos mostram que o melhor antirreabsortivo para usar pós-teriparatida é o denosumab. Então, usei 2 anos de teriparatida, agora eu vou usar 12 anos de denosumab no paciente que já fraturou, certo? Então, o objetivo é, ó, esse gráfico azul de cima aqui, ó, é justamente usando um antiabsortivo pós-teriparatida. Eu mantenho o ganho, eu vou manter o que eu já ganhei e vou continuar ganhando massa óssea. Se eu não usar nada depois da teriparatida, ó, vai ocorrer em vermelho, vai ocorrer uma perda significativa da massa óssea. Demora um tempo? Demora os mesmos 2 anos para perder aquela massa óssea, mas vai perder. Então, após teriparatida, esse estudo aqui do Leder, no Lancet também, de 2015, mostrou que após teriparatida, a gente tem aqui em azul a teriparatida, o gráfico em azul, o melhor é usar o denosumab, ó, foi o que teve melhor resultado, tanto na coluna quanto no quadril. Agora, se eu estiver usando denosumab, o antirreabsortivo, e for mudar para teriparatida, aí eu já vou perder massa óssea, porque o denosumab, ao parar o denosumab, o osteoclasto vai reativar, vai começar a reabsorver osso. Ao começar a teriparatida, nos primeiros 6 meses, 12 meses, também vai reabsorver osso. Então, a massa óssea cai, e ela cai muito no quadril. Então, não é uma boa estratégia eu usar teriparatida após o denosumab. Posso usar o romosozumab após o denosumab. Agora, uma estratégia, mas o meu paciente não pode usar o romosozumab por algum motivo. Aí a melhor estratégia seria manter o denosumab, que é o gráfico em verde, ó. Manter o denosumab e acrescentar a teriparatida. Essa é a única situação clínica que eu posso usar 2 medicamentos para osteoporose ao mesmo tempo, que é utilizar denosumab ao mesmo tempo que a teriparatida. Caso o paciente já vinha usando denosumab, eu vou ter que entrar com a teriparatida para esse paciente. É a única situação, eu não posso usar 2 remédios ao mesmo tempo.
Não tem estudos significativos mostrando isso. Agora, a gente tem esse estudo mostrando que eu posso fazer isso nessa exceção, são casos de exceção, tá? A teriparatida, ela vai aumentar os biomarcadores, então P1NP vai subir, que é um marcador de formação óssea do osteoblasto, a fosfatase alcalina sobe, a osteocalcina sobe. Agora, o CTX, que é o marcador de osteoclasto, e o NTX, que também é um marcador de osteoclasto, eles também vão subir na teriparatida, mostrando que ela aumenta a atividade do osteoclasto. O NTX é urinário, é a porção nitrito terminal do colágeno tipo 1 degradado pelo osteoclasto, e o CTX1 é a porção carbox terminal do colágeno tipo 1 degradado pelo osteoclasto, no osso. Agora, olha o alendronato aqui ao lado. O alendronato tanto abaixa a formação, então o P1NP abaixou, quanto abaixa a reabsorção. Aqui, denosumab versus teriparatida. Teriparatida subindo o P1NP aqui em cinza e subindo o CTX1, menos do que o P1NP. Então, teriparatida ó, forma mais do que reabsorve. Já o denosumab, eu tenho o P1NP, aqui em cinza, caindo, e o CTX1 caindo também. Então, por isso ele é um antiabsortivo, não é um formador. Em termos de biópsia óssea, teriparatida, eu vejo várias marcações com tetraciclina na biópsia de trabéculas ósseas, marcadas por tetraciclina com 6 meses e com 18 meses, enquanto que um antirreabsortivo bisfosfonato, alendronato, eu vejo as trabéculas, mas não está brilhando. Ó, desse lado está brilhando aqui, ó, em amarelo. No alendronato não está brilhando, não tem marcação com tetraciclina. Aqui um outro estudo comparando o ácido zoledrônico com teriparatida. Ácido zoledrônico também não tem marcação com tetraciclina na biópsia óssea. Teriparatida com 6 meses, 24 meses, várias marcações com tetraciclina, mostrando a formação contínua do osso. A teriparatida melhora a osteointegração dos implantes. Então, após uma cirurgia ortopédica, quando eu entro com teriparatida, ou abaloparatida, eu melhoro o calo ósseo. O calo ósseo, ele se faz mais rápido e ele osteointegra mais rápido ao implante, e a força que eu tenho para arrancar o parafuso é maior. Então, usar teriparatida após uma cirurgia ortopédica é muito interessante, teriparatida ou abaloparatida, porque eu vou melhorar a osteointegração do implante com o osso. Teriparatida melhora a dor lombar e qualidade de vida, isso é publicado no New England Journal, diminui a perda de altura das pacientes, né? A gente sabe que a osteoporose, as pacientes vão perdendo altura. Teriparatida melhora a dor corporal do paciente. Por que que melhora a dor? Porque na via da dor, na transmissão da dor, no nervo aferente, a gente tem o DRG, o gânglio dorsal da raiz. E lá no DRG eu tenho também a via Wnt-beta-catenina. E com isso, ao utilizar teriparatida, eu vou atuar nos neurotransmissores da dor, substância P, glutamato e CGRP, que é o peptídeo relacionado ao gene da calcitonina. Então, quando eu aumento a via Wnt-beta-catenina, eu consigo diminuir a dor dos meus pacientes. Por isso que os estudos há 25 anos atrás, 20 anos atrás, mostravam um alívio de dor, uma melhora de qualidade de vida, e a gente não sabia por quê. Hoje a gente sabe que além de diminuir fraturas, melhorar a qualidade óssea, ela diminui a transmissão da dor. E além disso, existe a via Wnt-beta-catenina também na cartilagem, nos condrócitos. Então eu consigo melhorar a osteoartrite também, diminuindo a dor dos pacientes. E a segurança da teriparatida? Então não tem alterações na pressão arterial, frequência cardíaca, incidência de doença cardiovascular, não altera a mortalidade, nem efeito na incidência de câncer. O que a teriparatida faz é, nos primeiros 3 meses de uso, aumentar tonturas, náusea, dor de cabeça e cãibras. Que isso a gente consegue melhorar, hidratando melhor o paciente e utilizando mais cálcio, vitamina D e magnésio, principalmente o magnésio. Então é importante que o suplemento de cálcio do paciente tenha magnésio para melhorar esses quadros de tontura, náusea e dor de cabeça. Cãibra também. Posso usar suplementos com magnésio puro, Magnem B6, Mag D, Mag B6,
Então, eu posso usar também para suplementar o meu paciente. Contraindicações da teriparatida, crianças e adolescentes, porque tem físia aberta, e se eu vou estimular o osteoblasto, eu posso causar um osteosarcoma. Isso aconteceu em ratinhos, mas não aconteceu em humanos. Mas está na bula a proibição para usar em crianças e adolescentes. Só adultos com físia fechada, não posso usar em pacientes ainda com físia aberta. Não posso usar em gestante, pelo mesmo motivo, tem o feto dentro da gestante. Não posso usar em pacientes com PTH alto, hiperparatiroidismo, porque é um análogo do PTH, vai aumentar o PTH. Pacientes com hipercalcemia também não posso, tem que estar com cálcio normal. Doença de Paget dos ossos, porque o Paget predispõe a osteosarcoma. Fosfatase alcalina alta, porque pode ser um osteosarcoma. Câncer ósseo primário, então não vou usar, porque o paciente já tem um câncer no osso. Câncer ósseo metastático, mieloma múltiplo, ou antecedente de radioterapia, porque radioterapia também predispõe a osteosarcoma e câncer ósseo. Então, comparando a teriparatida com os antirreabsortivos, antirreabsortivo diminui reabsorção, diminui a atividade do osteoclasto, diminui a atividade do osteoblasto, diminui turnover. Teriparatida aumenta tudo. Aumenta a formação, aumenta a atividade do osteoblasto, osteoclasto, turnover. Os dois aumentam mineralização, a teriparatida aumenta o volume ósseo, a qualidade óssea, enquanto que os antiabsortivos não têm efeito no efeito de volume ósseo. Aqui uma análise de elementos finitos mostrando que teriparatida aumentou a resistência à fratura no colo do fêmur. Então, quando nós temos um paciente muito idoso, que ele tem um baixo turnover, uma taxa metabólica lenta, o melhor medicamento é usar o quê? Um formador ósseo, e não um antirreabsortivo. Então, pacientes acima de 70 anos, a gente tem que pensar nos formadores, porque eles estão em baixo turnover, remodelação lenta. E essa taxa de remodelação do novo osso vai levar a uma melhor conectividade das trabéculas, aumentando a resistência, diminuindo as fraturas. Outro detalhe importante na ortopedia são as fraturas atípicas do fêmur proximal. Quando o paciente usa muito tempo bisfosfonato, 10 anos de alendronato e bandronato, ou 6 anos de azoledrônico, ele pode desenvolver uma fratura atípica. É de 1 para 300 a chance de ter essa fratura atípica. Você vai evitar 300 fraturas osteoporóticas para ter uma atípica. Então, é lógico que a gente vai continuar tratando os pacientes. Só que, quanto mais pacientes eu tratar de osteoporose, por mais tempo, eu vou ter mais chance de fratura atípica. Então, eu tenho que ficar atento a isso. Para evitar uma fratura atípica, o que eu tenho que fazer? Usou muito tempo de bisfosfonato, o turnover está parado, eu tenho que entrar com teriparatida ou abaloparatida para estimular esse turnover ósseo. Então, após longo período de bisfosfonato, entrar com teriparatida ou abaloparatida. E após uma fratura atípica, igual essa aqui, ó, foi fixada, você vai suspender o antiabsortivo e entrar também com teriparatida, tá? Aqui a gente tem um caso clínico de teriparatida, uma densitometria, paciente com osteoporose, menos 4,0, e o paciente vinha perdendo massa óssea usando bisfosfonato, alendronato, entramos com teriparatida e o paciente voltou a ganhar massa óssea. Então a gente vê, por isso é importante fazer a densitometria na mesma clínica, né, com o mesmo médico avaliando o exame, para que você possa realmente ver se o seu paciente está piorando e após uma mudança de tratamento ele voltou a melhorar. A gente vê o quadril, essa flutuação, né, num primeiro momento piorando e depois melhorando, tá? Então, lembrar que os formadores nós utilizamos nos pacientes já com a fratura prévia. Pode ser fratura do punho, do húmero proximal, de costela, do fêmur, colo, transtrocantérica, diástole de fêmur, fraturas vertebrais da coluna, tá? E vamos falar agora do romosozumab. Então, o romosozumab é o outro formador ósseo. A ideia veio de uma doença rara chamada de doença de Van Buchen, que acontece nos vikings ou nos descendentes dos vikings. Então, são os africanders na África do Sul, ou na Inglaterra, ou no norte da Europa. Então, você veja que o esqueleto, olha esse raio-x do crânio, o esqueleto é muito denso, porque esses pacientes não produzem a esclerostina, é uma doença genética muito rara, tem menos de 1000 casos descritos no mundo.
Então, chama esclerosteose ou doença de Van Buchen. O esqueleto pesa 3 vezes o esqueleto normal. Então, por isso que os vikings, né, tinham alguns guerreiros que eram invencíveis. Imagina um guerreiro viking lá com seus 30 anos de idade dando uma cabeçada na sua cabeça com essa cabeça dele aqui. Vai rachar a cabeça no meio. Olha o antebraço dele, né? Parece um machado. Vai rachar sua cabeça no meio se ele te der um soco ali. Olha a mandíbula, se ele levar um soco, ele não vai sentir muito. Então, né, eram guerreiros indestrutíveis, né? Os que tinham essa doença. Então, o que a Amgen pensou? Eu vou fazer um anticorpo monoclonal, que era o AMG 785, inicialmente no estudo, para bloquear a esclerostina. Se eu bloquear a esclerostina, eu vou deixar a via Wnt beta-catenina livre, vai ter formação de osso igual na doença. Então, foi isso que eles pensaram e foi isso que eles conseguiram. Então, desenvolveram o romosozumab, que tem um efeito duplo sobre o osso. Então, ele tanto estimula o osteoblasto a formar um osso novo, quanto ele bloqueia o osteoclasto para reabsorver. Por isso que tem, em um ano, o ganho de 15% de massa óssea. Isso é muito significativo. Aqui a gente vê estudos de biópsia óssea em crista ilíaca de macacos, mostrando aqui, no gráfico de cima, os pacientes que não tomaram romosozumab. A gente vê o osteoblasto formando osso, né, uma marcação brilhante aqui com tetraciclina. Embaixo, o macaco que tomou o romosozumab, a gente vê uma dupla marcação. Então, forma muito mais osso do que o normal. Aqui já estudos em humanos, publicados em 2016 no New England, pela Felícia Cosma. A gente vê o P1NP, que é um marcador de formação, ele sobe muito nos primeiros 3 meses e continua alto até um ano. Depois ele para, não sobe mais. E o marcador de reabsorção, que é o CTX, ele cai nos primeiros 6 meses e depois ele também estabiliza com um ano. Por que com um ano para de ganhar e para de reabsorver? Porque o nosso corpo vai produzir anticorpos contra o remédio. Então, por isso que não adianta usar romosozumab mais de um ano seguido. Você usa um ano, para, e depois dele você vai usar um antirreabsortivo. Os estudos mostram que a melhor opção também é o denosumab após o uso do romosozumab. Então, nós vamos usar um ano de romosozumab, que é o Evenity, e depois nós vamos usar denosumab, que é o Prolia. Então, aqui os estudos clínicos do romosozumab, o Structure, comparando com o teriparatida, ele melhorou mais a resistência e a densitometria. O estudo Frame, com 7.000 pacientes, que comparou contra placebo, ganhando lá quase 15% em um ano. O estudo Bridge, que foi feito em homens, para osteoporose masculina. E o estudo ART, com 4.000 mulheres, comparando com o alendronato, que mostrou que ele foi mais eficaz do que o alendronato. Então, a gente tem aqui um ano de romosozumab, seguindo 2 anos de denosumab. Então, ó, um ano, 12 meses, 13% de ganho de massa óssea na coluna. Se eu usar denosumab por mais 2 anos, eu vou em 18%. Isso é muito significativo. Enquanto que o paciente que não usou romosozumab, usou placebo, e depois usou 2 anos de denosumab, ele foi para 7,5%. Já no quadril, o ganho é metade da coluna, né? Então, 9%, e o colo do fêmur, 8%. Mesmo assim, é um ganho muito expressivo, né? Em 3 anos de tratamento, usando 1 de romosozumab e 2 de denosumab. Aqui a redução de fraturas. Então, a gente consegue reduzir as fraturas osteoporóticas e as da coluna. Redução das fraturas da coluna em um ano, 73%. Redução de fraturas osteoporóticas não vertebrais, 40%. Quando eu continuo com denosumab, ó, segundo, terceiro ano, eu consigo manter essa redução de fraturas. Aqui a gente tem esse uso, né, do romosozumab e depois 2 anos com denosumab, mantendo ainda a redução de fraturas vertebrais, não vertebrais, clínicas. Efeitos colaterais. Então, alguns pacientes queixam de artralgia, então pode dar uma dor nas juntas, na coluna lombar, mas isso não é significativo em relação ao placebo, mas pode ser uma queixa. E alguns pacientes, um paciente teve osteonecrose de mandíbula e um teve fratura atípica.
Então, o único medicamento que não causa fratura atípica ou osteonecrose de mandíbula são os análogos do PTH, então teriparatida e abaloparatida. Alguns hormônios antigos dos anos 90 também não causam, a calcitonina spray nasal e o raloxifeno e o estrógeno, também, e a testosterona, também não causam osteonecrose de mandíbula nem fratura atípica. Agora, o denosumab causa, o romosozumab causa, o bisfosfonato causa, o pior é o bisfosfonato, o pior deles é o bisfosfonato, tanto para osteonecrose quanto para fratura atípica, tá? Aqui, então, foram esses casos de osteonecrose e fratura atípica, aqui mostrando que o paciente vai produzir anticorpos neutralizadores contra o medicamento após 12 meses, aqui um estudo do Dr. McLung, mostrando qual a melhor sequência. Então, romosozumab seguido de denosumab, eu vou ter um ganho próximo de 20%, né, se eu usar e expor uma sequência ali de 2 a 3 anos. Se meu paciente não puder usar o denosumab, qual que é a contraindicação de denosumab? Infecções de repetição. Porque como ele bloqueia o RANK e tem receptor RANK no macrófago, ele pode aumentar infecções, está na bula isso. Então, se o meu paciente tem infecção de urina de repetição, erisipela, pneumonia, eu não posso usar denosumab. Então, aí eu vou usar um bisfosfonato. Então, usou romosozumab e depois um bisfosfonato. Então, é a segunda melhor opção de sequência. Depois eu tenho a associação denosumab com teriparatida, que eu mostrei para vocês, e os medicamentos isolados, né, o romosozumab ganhando mais que teriparatida, mais que denosumab, mais que bisfosfonatos. Aqui a gente tem, então, o estudo ART, que foi romosozumab seguido de bisfosfonato, então os 13% do primeiro ano do romosozumab, quase 14%, e aí continuou ganhando, ó, mais 1%, não foi igual ao denosumab, continuou ganhando, mas não foi igual. O denosumab chegou a 18% em 3 anos de tratamento, né? 1 de romo mais 2 de denosumab. Então, sai de 15 para 18. Então, por isso que o denosumab é melhor, tá? O estudo ART, houve redução do risco de fratura comparando em 36%, comparando o romosozumab no primeiro ano com alendronato no primeiro ano. Aqui também mostra essa redução do risco de fraturas clínicas, não vertebrais, vertebrais, fraturas osteoporóticas maiores. A resposta do alendronato e do romosozumab em relação ao ganho de massa óssea no quadril. Então, a gente vê que o romosozumab, esse ganho de massa óssea é muito mais significativo, já aos 6 meses, né? Já bem mais significativo. Dados de segurança também muito parecidos com o estudo FRAME, que comparou com placebo, mas aqui teve um porém, houve um risco de evento cardiovascular. Então, houve mais evento cardiovascular, aqui tem, ó, adjudicated cardiovascular. Então, romosozumab 2,5, o alendronato 1,9. Então, houve um risco maior de evento cardiovascular. Por isso que na bula do romosozumab vem escrito isso aqui. Evenity pode aumentar o risco de infarto, derrame e morte cardiovascular. Então, AVC e infarto. Então, se o seu paciente já teve um infarto ou AVC, você não deve usar o romosozumab para o seu paciente, está escrito isso na bula, tá? Principalmente se for no primeiro ano, né, pós-infarto ou AVC. Esse estudo aqui é o estudo Structure, que comparou o romosozumab com teriparatida, mostrando que do ponto de vista de volume ósseo, densitometria, qualidade óssea, o romosozumab é melhor que a teriparatida em 12 meses. Então, ele é mais rápido. A teriparatida é para ser usado em 2 anos. O romosozumab é 1 ano. Então, o efeito do romosozumab é mais rápido. Então, seu paciente tem um ganho muito significativo de forma rápida. Aqui a análise de elementos finitos também, mostrando esse ganho. A modelação do romosozumab é a maior que tem, maior do que a teriparatida. Então, remodelação é celular. Osteócito, osteoblasto, osteoclasto. Modelação é macroscópica, é o calo ósseo. Aqui, como eu mostrei para vocês que teriparatida ajuda na osteointegração, o romosozumab também. Então, aqui um estudo japonês mostrando que o romosozumab diminui
a cifose juncional após uma artrodese de coluna. Então, para cirurgias de coluna, se eu usar o romosozumab antes e após a cirurgia de coluna, então posso fazer uma cirurgia letiva de coluna, que eu vou fazer uma artrodese, eu posso usar de 6 meses a 3 meses antes o romosozumab e depois mais 3, 6 meses depois, que eu vou trazer um resultado muito significativo em termos de redução de complicações ortopédicas. Então, o romosozumab tem essa vantagem. Eu consigo reduzir complicações ortopédicas. Inclusive, foi publicado também nas fraturas de quadril, que você faz uma prótese de quadril, a fratura do colo, fez uma prótese, tem risco de fratura periprotética, porque o paciente está osteoporótico, o osso está fraco, você põe um metal lá, a prótese pode quebrar. Então, quando você usa o romosozumab, após essa cirurgia de prótese de quadril, você diminui o risco de fratura periprotética. Aqui um caso clínico, a paciente de 68 anos, sexo feminino, a paciente estava com CTX1 normal, estava 0,3, então estava tendo atividade do osteoclasto, né, um pouco baixa, porque ela usou 10 anos de alendronato e 10 anos de reposição hormonal. Aí ela fraturou uma vértebra, há 6 meses atrás, em L2, com 50% de acunhamento. Usou colete, Digiwet, usou analgésicos, e foi prescrito o romosozumab, tá? Aqui é a fratura da paciente, estou aqui aplicando a injeção. Então, teriparatida, abaloparatida e romosozumab são injetáveis, eles são subcutâneos. A teriparatida e a abaloparatida são diários, e o romosozumab é mensal. A caixa vem com 2 seringas, eu tenho que aplicar as 2 seringas no mesmo dia, não é uma seringa por mês, são as 2 seringas da caixa no mesmo dia para dar a dose total de 210 miligramas por mês. Então, a aplicação é uma vez por mês, durante 12 meses, 1 ano. Então, o que a gente observou nessa paciente? Então, a paciente tinha aqui, ó, em 2020, ela tinha um T-score de menos 3,6 com a fratura na coluna, em L2, e depois de 1 ano de romosozumab, depois de 6 meses de romosozumab, ela melhorou 9%, ela foi para menos 3,1 na coluna, e no quadril ela saiu de menos 1,6 para menos 1,4, melhorando 4,8%. Lembrando que na coluna perde mais rápido, mas quando trata ganha mais rápido também. O ganho é maior. E aqui depois de 1 ano de tratamento de romosozumab, mais 1 ano de denosumab, a gente vê que essa paciente que estava, olha só, vou voltar, ela estava com menos 3,6, então osteoporose de 36%, menos 3,6. Após 6 meses, ela já ganhou quase 10%. Após 2 anos, 1 ano de romosozumab, mais 1 ano de denosumab, ela ganhou 16%. Ela foi para menos 2,0. Então, ela saiu de menos 3,6 para menos 2,0. Eu saí de osteoporose para osteopenia. Então, isso é muito significativo, tá? Pessoal, era isso que eu queria falar para vocês, deixar a mensagem de esperança, né, do Vale dos Ossos Secos. Então, vamos dar esperança para os nossos idosos aí, para que eles não tenham fraturas, tá? Esses são os meus contatos e estou à disposição para perguntas nesse momento, João. Professor, brilhante a aula. Até já tinha visto alguma coisa, ia te perguntar alguma coisa do risco cardiovascular no romosozumab, porque eu já tinha olhado alguma coisa. Agora uma curiosidade mesmo, você já teve na sua vida algum caso de osteonecrose de mandíbula? Já tive. Então, eu já vi pacientes com osteonecrose de mandíbula, principalmente se for um paciente oncológico. Então, o paciente com câncer, ele usa o ácido zoledrônico ou o alendronato, eles usam em doses maiores. Então, para osteoporose, a gente usa o ácido zoledrônico de 5 miligramas por ano. Para câncer, o oncologista prescreve o ácido zoledrônico de 4 miligramas todo mês. Então, a dose em 1 ano, para quem está tratando de câncer, é 10 vezes maior do que a dose da osteoporose. Então, a maioria, eu já vi uns 10 pacientes com osteonecrose de mandíbula. Só um que era osteoporose, que era de azoledrone de 5 miligramas. Todos os outros 9 eram de câncer.
E eles não me procuraram para tratar a osteoporose, eles procuraram para tratar a dor da metástase óssea. E aí, na anamnese, eu vi que eles tinham osteonecrose de mandíbula. Então, a osteonecrose de mandíbula, ela é comum quando você usa altas doses do bisfosfonato num curto período de tempo, certo? Outra doença que predispõe são as doenças reumatológicas. Então, do artrite reumatoide, Sjögren, lúpus, e o paciente usando altas doses de corticoide, isso também predispõe a osteonecrose de mandíbula, certo? Então, o paciente precisa estar meta-inflamado. Câncer é uma meta-inflamação, doenças reumatológicas são meta-inflamação, tem que usar corticoide, o paciente oncológico também usa corticoide na quimioterapia, né? Todo mês ele toma dose de corticoide para aguentar os efeitos colaterais da quimio. Então, o corticoide está presente nesses casos também, e as altas doses de bisfosfonato, certo? A fratura atípica, aí já não é uma alta dose rápida. A fratura atípica acontece com aquela dose convencional, mensal do risedronato, ou o ibandronato, ou semanal do alendronato, ou anual do azoledrônico, mas por muitos anos. Então, 6, 10 anos de bisfosfonato, aí você aumenta a chance de fratura atípica. E o que a gente mais vê é fratura atípica, mais do que osteonecrose de mandíbula. Então, fratura atípica, praticamente todo mês eu estou vendo um caso agora, porque são pacientes que vêm justamente porque os colegas encaminham, falam o que fazer agora. Então, esse é o detalhe. Acho que foi muito feliz a escolha do tema, João, que você escolheu, porque o alendronato, ele foi lançado em 96. Então, já existe 30 anos de alendronato. Esses dias eu peguei um paciente que estava usando 20 anos de alendronato sem parar. Por que a senhora não parou? Não, o médico falou que era para tomar, eu fiquei tomando. O ibandronato e o risedronato existem há 20 anos. Também já peguei pacientes tomando ibandronato há 15 anos, seguido. Então, esses pacientes têm risco de fratura atípica. Então, cabe a nós, ortopedistas e colegas médicos, pegarmos esses pacientes e mudarmos o tratamento. Então, está usando antirreabsortivo por longa data, suspende o antirreabsortivo e prescreva um formador. Certo? Show de bola. Alguém tem alguma pergunta aí, professor? Não, tranquilo? Professor, boa noite. Quer dizer que todo mundo aprendeu, hein? Professor, a gente só usa o alendronato em caso de profilaxia. Por que não poderia usar ambos na profilaxia da osteoporose? Não, olha só. Como prevenção da osteoporose, o que a gente usa são os hormônios. Então, a mulher entrou na menopausa, ela vai tomar estrógeno. Mas tem risco de câncer de mama. Toma o raloxifeno. E o homem? O homem vai tomar testosterona, certo? Quando tem hipogonadismo, a testosterona está baixa ali de 350. Aí vai pensar em usar testosterona, certo? Aí é prevenção. Agora, os bisfosfonatos, eles são para tratamento. Então, ele tem que enquadrar um daqueles 3 quadros que eu falei para você. Sim. É o paciente que já fraturou a coluna ou quadril, é tratamento. O paciente que tem osteoporose na densitometria, é tratamento, não é prevenção. E o paciente que tem o FRAX positivo, mesmo que seja osteopenia ou densitometria normal, também é tratamento, não é prevenção. Certo? Sim. Que eu já vi muitos endócrinos passarem realmente para o paciente estar com osteopenia, eles prescrevem preventivo. Para osteoporose. Então, para a osteopenia, tem que ver se o FRAX é positivo. Se o FRAX for positivo, aí está tudo certo. Você pode prescrever. Mas se o FRAX... Atendi hoje, a última paciente antes de vir aqui para dar aula, no consultório. Uma mulher de 55 anos de idade, ela tem 5 anos que ela parou de menstruar. E ela tem osteopenia desde os 40 anos. Tem 15 anos que ela está tomando antirreabsortivo sem parar. Ela nunca quebrou. O FRAX dela é negativo e a densitometria dela é de osteopenia.
ela não precisava ter tomado esse tanto de remédio. Eu falei, nós temos que parar. Ela falou, doutor, mas agora eu tô com medo de parar e quebrar. Eu falei, não, nós temos que parar. Só não pode, remédio tem efeito colateral. Nós não podemos continuar o tratamento. Então, vamos parar. Agora, vamos parar da maneira certa. A senhora vai tomar os suplementos para ganhar massa muscular, para a gente ganhar massa óssea, e suplemento. Colágeno, cálcio, vitamina D, creatina, whey protein, HMB, certo? Ganhar músculo e osso. Agora, vamos suspender o antiabsortivo e vamos ver o que vai acontecer. Como ela nunca quebrou, não vou entrar com teriparatida para ela. Agora, se ela tivesse tido uma fratura, 2 fraturas, eu iria entrar com teriparatida para ela. Agora, é uma paciente que está em risco de baixo turnover ósseo, inclusive pediu o CTX dela, deu 0,1, estava muito suprimido, não está tendo troca de osso, não está tendo remodelação, essa paciente está em alto risco de ter uma fratura atípica femoral, porque ela usou 15 anos de antiabsortivo, sem necessidade. Certo? Certo, muito obrigado, doutor. Ô, professor, Sim. se a paciente estiver na vigência de um tratamento oncológico, por exemplo, de um câncer de mama, o denosumab seria uma opção? Excelente. Então, toda doença osteometabólica, eu tenho que classificar se é primária ou secundária. E existem os guidelines para osteoporose primária e secundária, osteoartrite primária, secundária, sarcopenia primária e secundária. Essas são as 3 doenças básicas, né? Osteometabólicas, sarcopenia, osteoartrite e osteoporose. Por exemplo, osteoartrite secundária, gota, é um tratamento totalmente diferente da osteoartrite primária. Osteoartrite primária, eu posso usar colágeno. Já na gota, o colágeno não adianta. Então, eu tenho que classificar a doença do meu paciente, saber qual é o diagnóstico. Então, na osteoporose é igual. Eu tenho que saber se é osteoporose primária ou secundária. Câncer é osteoporose secundária, não é primária. O que diminui a massa óssea no câncer de mama? Então, o que mais diminui é a quimioterapia, que leva a uma insuficiência ovariana precoce. A segunda causa de redução de massa óssea no câncer de mama são os análogos do GNRH, tipo Zoladex. Então, também diminui muito a massa óssea. A terceira causa é o anastrozol, que são os inibidores de aromatase, que também são muito usados. O tamoxifeno, que também é um SERM, parente do haloxifeno, ele já protege o osso contra a osteoporose. Então, se a mulher teve um câncer de mama e está tomando tamoxifeno, ele protege um pouco a osteoporose. Já se a mulher está usando anastrozol, outra marca, né, de inibidor de aromatase, ou análogos do GNRH, ou fez quimioterapia, essa paciente tem alto risco de osteoporose. Aí existem os guidelines publicados nas revistas de oncologia para tratamento da osteoporose na mulher com câncer de mama. Aí é outra aula. Inclusive, eu já fiz essa revisão, o pessoal da mastologia aqui de Goiânia pediu para eu fazer uma revisão sobre isso e dei essa aula para eles, que é como tratar a osteoporose na mulher com pós-câncer de mama ou com câncer de mama. Aí é outro tipo. Por exemplo, a gente não pode usar formador. Paciente com câncer, eu não posso usar esses remédios que a gente discutiu aqui hoje. Teriparatida, abaloparatida, romosozumab. Paciente com câncer, é só bisfosfonato ou denosumab. E o denosumab é uma opção excelente para o paciente com câncer, porque ele bloqueia o RANK ligante, ele diminui a osteoporose, e detalhe, alguns tumores de mama têm o receptor RANK na sua membrana celular. Então, tem estudos mostrando que, não é para todas as mulheres, mas que para algumas mulheres com câncer de mama, o denosumab pode diminuir o tamanho do tumor e diminuir as metástases. Então, é muito interessante para a mulher com câncer de mama. Tá bom, Thiago? Muito obrigado, professor. Nada. O Brenner, você queria falar alguma coisa? Você abriu o microfone naquela hora? Tu quer queijo? Não, era só para conversar com o professor mesmo, agradecer ele mais uma vez, né, em nome da SBOT Tocantins, pela disponibilidade de estar aqui conosco,
dividir conhecimento com a gente sempre, abrir espaço para o pessoal das ligas, para os residentes, para os colegas clínicos que estão acompanhando. É sempre bom ouvir o senhor, é sempre bom ter uma aula de qualidade, com evidência científica, é sempre bom ver o senhor. Doutor Brenner, você que está prevenindo a osteoporose. Ouvi falar aí agora que você se perguntando se você queria queijo. Então, o queijo, né? O queijo é a prevenção da osteoporose. Professor, eu tenho uma dúvida também. Eu já li alguns artigos científicos sobre o uso de anabolizante esteroide para Sim, a nandrolona. a nandrolona. Tem algum caso específico que você entra com ela? Prescrevo nandrolona. A nandrolona, receita azul, tem de 50 miligramas, IM, é o famoso Decadurabolin, é a bomba de academia. Então, quando é que a gente prescreve? Quando é que tem indicação? O que tem na bula da nandrolona? Nandrolona está indicada para osteoporose grave, sarcopenia grave, com anemia. Então, nandrolona não deve ser prescrita muito para homem, porque aumenta o risco de infarto, AVC e hiperplasia prostática. Então, a nandrolona é melhor prescrita para mulher. Então, aquela vozinha caquética, muito magra, IMC abaixo de 19, que caiu, os bracinhos finos, canelinha fina, caiu, quebrou o quadril. Aí, então, ela tem sarcopenia grave, osteoporose grave, tá na cadeira de roda, tá acamada. Essa vozinha vai sair da cama com colágeno, com whey protein, com creatina? Não vai. Então, essa vozinha é a candidata para a nandrolona. Aí a gente faz injeções de 15 em 15 dias, por 3 meses, para dar aquele up na vozinha, para ela sair da cadeira de roda, começar a andar, ir para fisioterapia, certo? Contraindicações, se for um paciente com câncer, não pode usar, história de câncer. Pacientes com história de infarto, AVC, não pode usar, certo? Pode aumentar o risco cardíaco, porque como ele aumenta a viscosidade do sangue, né, ele trata anemia. Então, ele vai fazer um aumento das células vermelhas. Então, vai aumentar a viscosidade. Então, pode entupir os vasos. Então, pode dar mais AVC e infarto. Então, por isso tem que ter esse cuidado, tá? O paciente ideal... Agora, tem que avisar para a vozinha que ela pode ficar com a voz grossa pro resto da vida. Eu tenho uma paciente que ficou com a voz grossa. Graças a Deus, o indicado na nandrolona para ela não ficou chateada. E ela nem era tão vozinha, uma paciente de 60 anos de idade. Mas ela já tinha um monte de fratura e osteoporose gravíssima. E caquética. Então, sarcopênica grave. Eu falei, a senhora tem que usar nandrolona. Não tem jeito. Aí, nesse caso, você falou que nunca associa 2 tratamentos, mas aí no caso da nandrolona, você pode associar ela com antiabsortivo. Mas aí o que acontece? Você vai usar a nandrolona por pouco tempo. Não, você vai usar a nandrolona por 3 meses. Aí você espera usar os 3 meses da nandrolona, depois você entra com outro remédio. Certo? Show de bola. Mas alguém tem alguma pergunta aí? Brenner, você sabe como é que é a minha anamnese ortopédica do queijo? Os pacientes? Não, como é que o senhor pergunta? Anamnese ortopédica, né? A gente é muito objetivo. Então, a senhora come queijo todo dia? Não. Então tem que tomar 2 comprimidos de cálcio por dia. Pronto, como queijo todo dia, então é só um comprimido. Acabou a anamnese de cálcio da ortopedia, entendeu? Próximo. Brasil. Professor, então gostaria de agradecer o senhor aí pela presença mais uma vez. Obrigadão, mais uma aula bastante elucidativa aí, que dá uma clareada para nós ortopedistas, principalmente dos formadores ósseos, que são coisas que a gente não vê na nossa rotina e eu já vi diversos colegas com dúvidas nisso. Brigadão, tamo junto até daqui 1 mês e pouquinho. João, obrigado, estamos juntos aí no Congresso de Ortopedia da SBOT Tocantins. Agradecer aos amigos aí, o Brenner, Dr. Renato Ventura, Dr. Marcos Tenório, que entraram aí nas aulas, né, o pessoal da Liga, os residentes. Então, estamos à disposição. Muito obrigado, professor, mais uma vez pela atenção, à nossa Liga. Obrigado, e possamos organizar mais aulas no decorrer do semestre, porque sempre são muito produtivas para nós. Ok. Já deixa o convite, então, para a Liga, já que eles estão aí. Sempre a gente tem aula online, basta acompanhar o Instagram da SBOT Tocantins,
que sempre a gente está disponibilizando o link, geralmente 1 a 2 aulas por mês. Se vocês quiserem vir, sejam bem-vindos. E se Muito lembrar o obrigada pelo pessoal, convite. Com certeza estaremos juntos, sim. lembrar o pessoal que está nos assistindo, lembrar o pessoal do Tocantins, né, que teremos agora em Brasília, dia 10 e 11, o Congresso Close Meeting brasileiro da ABOM, né, do Comitê de Osteoporose, lá no Royal Tulip. Então, é gratuito para os colegas ortopedistas, então estão todos convidados a participar dia 10 e 11 em Brasília, no Royal Tulip. Iremos discutir osteoporose, sarcopenia, osteoartrite, plasma rico em plaquetas, terapia regenerativa, análogos de GLP-1. Então, vai ser bem interessante lá a discussão. Ok? Então, todos convidados. Valeu, boa noite aí, boa noite a todos. Ano que vem a gente faz em Palmas, João. Pode vir, aí o resort vai estar pronto. Aí, ó, Isso, então, vamos organizar para... Não pode ser no resort. É que Vai ter senão que ser ninguém no vai Hotel dar as aulas. Girassol. Se tem o nome resort, não é bom para captar evento. Tá bom? Não, então tranquilo. Então, Valeu, beleza. abraço. Com Deus. Abraço, até mais, tchau.